Meu nome é Anderson Chon e sabe que eu tenho o dom de fazer poesia e eu faço isso todo dia, mas por favor, não me chama de poeta, nem me chama de escritor. Na verdade, eu nem gosto desse negócio de rótulo. Se for pra me rotular de alguma coisa, me chama de pegador, mas não esse pegador que você tá pensando, sou o cara que pega. A dor transforma em verso, transforma em poesia e transforma em amor. E é isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Chon, um poeta crônico. Uma boa tarde, bom dia ou boa noite e muito prazer. Então, eu sou Anderson Chon, sou escritor, escrevo desde 2013 e estou aqui no De Hoje a 8, quadro da minha amiguíssima Lorena Ribeiro dentro do Passos Entre Linhas, e eu vou tentar contar minha trajetória, né, minha história dentro da literatura para vocês através de livros. Eu tenho uma carreira que já tem aí 7 anos, quase 10 anos, nossa, passa voando assim. E eu vou tentar mostrar livros que são relevantes e eu acho que contam um pouquinho da minha história. O primeiro é esse aqui, ó, é o Poesia Todo Dia. Foi a primeira vez que eu fui publicado. Eu lembro quando eu fui pegar, é uma coletânea, né? Então você tinha que mandar, durante algum período, você tinha que mandar poesias e essas poesias seriam selecionadas. É um livro bem grande, assim, bem grosso. E tem uma poesia minha aqui. Eu deveria ter deixado ela no gatilho. Ah, ela tá aqui. Chamada Aqui Jaz Uma Tentativa. Eu não vou ler, senão eu teria que ler todas as poesias dos livros que eu vou falar sobre. Mas foi a primeira vez que eu me vi publicado e foi muito interessante, assim, a sensação foi muito gostosa. A sensação de estar imortalizado, né? Porque o livro ele vai viver mais do que eu. Então lá nos seus anos áureos de, sei lá, 2150, eu não estarei mais aqui, mas o livro estará e alguém vai abrir e vai dizer, pô, um tal de Anderson Chon escreveu aqui uma poesia sobre o fim, sobre a perda. Outra coisa interessante é isso, uma vez eu fiz uma oficina de escrita criativa com Ana Maria Gonçalves, e ela fala que todo escritor escreve sempre sobre a mesma coisa, todo escritor ou escritora, né, escreve sempre sobre a mesma coisa, só que não percebe. E aí quando eu ouvi isso, e Ana Maria é genial, né, uma gênia, comecei a reler as coisas que eu escrevo e percebi que eu falava muito sobre a perda. E a minha primeira poesia registrada, né, publicada, é essa, Aqui Jaz Uma Tentativa. O que é a perda solidificada, senão aquelas frases ficam ali nas lápides, mas ali não era o meu tom de poesia, assim, eu estava encontrando ainda o meu tom, e parte dessa busca veio com um poeta crônico. Esse foi o meu primeiro livro. Esse livro saiu em 2013, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu sabia que eu tinha um monte de poesia e eu queria muito publicar essas poesias, eu queria muito escrever um livro, eu sempre gostei muito de ler. Eu fui um jovem otaku, então eu fui muito viciado em cultura japonesa, consumia muito mangá e aquilo era muito vivo em mim. Quando eu comecei a consumir literatura, não que mangá não fosse literatura, mas no caso romances e tudo mais, eu comecei a ler com outro viés, assim, de tipo, eu acho que eu sei fazer isso, eu acho que eu consigo fazer. E eu fiz publicidade, eu sou formado em comunicação, entrei muito novo na faculdade, cheguei a ter uma aula, tendo 16 anos, assim, e a galera fica impressionada, mas isso não é bom, eu nem sabia o que era publicidade direito. No final do curso eu vim perceber o que era, e não é algo bacana, né, é algo que faz o capitalismo, o consumismo girar, e eu não queria isso para mim, eu não queria ser um servo do capitalismo. Então eu fiquei um tempo sem saber o que fazer, assim, já depois de formado. E nesse período eu li muito, e nessas leituras eu falei, pô, eu acho que eu consigo fazer isso. Esse estalo, assim, veio de vez quando eu assisti o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, filme francês, famoso aí pela galera mais alternativa. E era uma narrativa, o jeito como era narrado me agradava bastante, assim, e começou a me impressionar essa ideia de escrever mini contos, né, escrever contos com muita descrição de personagem. Então eu queria fazer aquilo grande. E eu escrevi um primeiro livro, na verdade, que era um livro chamado Um Amor de Cinema, que contava a história de um personagem que estava tentando viver o amor da vida dele, né, como se fosse um filme. O livro é muito ruim. Como a primeira coisa que se escreve, eu acho que normalmente você ama o que está fazendo, depois você vai ler e você rapaz, não é tão legal isso daqui não. Mas pelo menos me disse que eu tinha a capacidade de escrever. E aí nessa, porque escrever um romance é um negócio que dá muito trabalho, se demanda bastante tempo. E entre isso eu estava escrevendo poesia. Eu sei que eu fiquei 1 ano e meio escrevendo uma poesia por dia. E nessa veio a vontade de publicar, e enfim eu publiquei um poeta crônico. Mas eu não fazia ideia do que eu estava fazendo.
Tanto é que o livro tem muito erro gramatical, porque eu não sabia que precisava revisar. Eu não sabia que existia uma cena de poesia em Salvador, assim. Então, tudo isso eu fui aprendendo com o ônibus em movimento, assim. Só que eu fiz. Eu acho que muito da ideia de você fazer é você fazer. É o do it yourself, né? O lema punk de faça você mesmo. Eu fui lá e fiz. Eu sempre tive o sonho de ser escritor. Não um sonho de pequeno, criança, não. Mas quando eu sou muito Doug Funny, né? Não, tô dando uma denunciada de idade, assim. Isso aqui, pela minha cutis, parece que eu sou um rapaz muito jovem, mas nem tanto. Então eu sou muito de Doug Funny, Ana Pimentinha, o Fantástico Mundo de Bob, essa pessoa que quando imagina, cara, imagina toda a cena. Então, diversas vezes eu me imaginei publicando livro, lançando livro, o dia do lançamento, o autógrafo, e aos poucos tudo foi acontecendo porque eu fiz acontecer, assim. Então, você tem que ser a pessoa que mais confia no seu sonho. E isso reverbera, você consegue mostrar isso para as outras pessoas. Eu não pego o mérito todo para mim, pelo contrário, assim. Meus pais foram importantíssimos, meus amigos foram importantíssimos, mas eles foram importantes porque eu consegui convencer eles de que o meu sonho era real e que eu queria colocar aquilo em prática, assim. Então, você tem que ser o principal responsável do seu sonho na face da Terra. E nessa, em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. E eu lancei meu segundo livro. Mas dentro desse trajeto, eu comecei a me diferenciar também como professor de redação. Porque eu vi que ser um escritor professor era um negócio que influenciava demais os meus alunos e alunas, assim. Porque eu não estava falando sobre Jorge Amado, não estava falando sobre Clarice Lispector, pessoas que são inalcançáveis. Eu estava falando sobre Anderson Chon, que era alguém que estava ali na frente deles, dizendo, velho, você quer escrever? Velha, você quer escrever? É possível. E nessa a gente participou de um concurso chamado Concurso dos Escritores Escolares. E eu sou o professor com o maior vencedor do concurso, o maior alunos e alunas vencedoras do concurso de escritores escolares. Eu tenho 10 alunas premiadas, assim. Entre elas já ganharam tablet, já ganhou bicicleta, câmera fotográfica. E esses textos estão compilados aqui. Esse livro lançado em parceria com a Fundação Pedro Calmon, a EGBA, o Governo do Estado e a Caramulê, onde ele compila os textos vencedores. É um livro que me orgulha muito, porque eu tenho um aluno com 15, 16, 17 anos que já está publicado, assim, e tem uns textos que são incríveis, são um primor. É onde eu talvez use a minha faceta de editor de textos, porque os textos não são meus, são deles, mas eu fico ali guiando, dizendo, vá por esse caminho, ou então às vezes eu sugiro contos, lê esse conto, vê se você não consegue ver alguma coisa dessa estrutura que você coloca dentro do seu texto. Para mim, dar aula nesse viés de escrita criativa é muito melhor do que só dar aula de redação. E outro fruto disso foi esse livro chamado Contos do Pacheco. Em 2019, o Colégio Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira me chamou para dar uma aula pelo Mais Educação, que era uma aula, na verdade, de reforço de português. Como a vice-diretora já conhecia o meu trabalho, ela falou, poxa, eu não quero que você dê reforço de português, eu quero que você faça uma oficina de escrita criativa. E assim foi feito. O negócio deu tão certo que virou um livro, assim. E não que eu acredite que todos os meus alunos, eles vão trabalhar com literatura, eles vão virar escritoras, mas eu acho que o texto, ele tem ali um poder diante da autoestima que é muito grande, assim. Então eu trabalho literatura nesse viés de fazer com que eles se encontrem, com que eles consigam viajar, com que eles consigam elevar a autoestima e a publicação desse livro. Numa escola estadual, num bairro que cotidianamente é conhecido por conta da criminalidade, do jeito que a mídia retrata, por conta do viés de criminalidade. Eu vi alunos assim devorando o livro, ansiosos para se ver no livro, assim. Então isso foi muito bacana, muito bacana. Eu sou muito grato à literatura, muito grato à educação por ter me feito passar por momentos bacanas como esse. Antes de chegar em 2019, que é quando eu lancei o meu segundo livro, eu participei dessa coletânea chamada Artistas Liberais. São 15 textos de artistas, de escritores falando sobre artistas, assim. E eu fui em primeiro lugar, foi uma coletânea também muito bacana, tem textos muito legais, e foi a primeira vez que uma prosa minha foi publicada. O texto se chama A Atriz e o Escritor, e conta uma história de amor
entre a atriz e o escritor, só que ela é narrada por 3 pontos de vista: o ponto de vista da atriz, o ponto de vista do escritor e o ponto de vista do amor. Também é um texto muito bonito, é um texto que fala muito sobre mim, assim, e eu fiquei muito feliz de ter sido publicado. Eu consegui alguns exemplares, as pessoas ficaram muito curiosas. Acho que no final eu só tenho esse, assim. Porque sempre quando eu conto essa premissa, a pessoa fica, pô, mas o amor narrando, eu falo, só lendo para saber, assim. Aí eu consegui fazer um bom marketing e vender alguns exemplares. Alguns poucos exemplares ficaram na minha mão. Nesse trajeto também eu escrevi para o Jovem Nerd, o maior site nerd do Brasil, uma coluna onde eu linko a cultura pop com questões afro-raciais. Assim, nós temos 3 textos lá, os textos são muito bons, a repercussão do texto foi legal, alguns atraíram hates, porque o público nerd é essa bolha que não quer que ninguém encoste, e o que o Pedro Duarte, ao me convidar, fez exatamente que a gente chacoalhasse essa bolha. Vocês podem encontrar isso no site do Jovem Nerd. Eu escrevo também para o Correio Nagô. Na verdade, eu escrevi para o Correio Nagô uns textos muito parecidos. Hoje eu escrevo, na verdade, para o Voz da Favela. Eu sou o voluntário ali na redação da Voz da Favela, onde eu escrevo textos. Ali eu posso escrever o que eu quiser, assim, com viés jornalístico. O meu último texto mesmo é sobre a corrida eleitoral, né? Os nossos candidatos e candidatas à Prefeitura de Salvador de 2020. E o meu site, que eu já ia esquecer dele, que é o andersonchon.com, onde também tem diversos textos lá, e tem o meu podcast que se chama O Que Você Está Lendo, onde eu convido escritores, escritoras e pessoas relacionadas à arte para a gente conversar sobre literatura, livros e leitura. Nossa, bastante coisa, né? Caramba, minha mãe sempre fica dizendo que pede para Deus para colocar mais 4 horinhas no dia para ver se dá tempo de tudo. Ia me ajudar se acontecesse. E enfim, chegamos ao meu segundo livro, O Outro Poeta Crônico. Esse é meu segundo, mas não é o último, assim. O Outro Poeta Crônico, ele é realmente uma continuação de um poeta crônico. Deixa eu botar eles de lado, porque eles têm, assim, uma identidade visual muito parecida. A ideia é que fosse uma maturação. Como lá em 2013 eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, depois de 6 anos eu sabia, sim. E aí eu fiz todas as correções bonitinhas, eu trabalhei o layout das páginas. Na verdade, as páginas, elas sempre foram em negativo, né? Porque para mim, página de livro de poesia também é poesia. Então, eu sempre primei, assim, o Hugo Canuto falou que as páginas do meu livro revelam que eu gosto muito de quadrinho. Porque quadrinho é isso, né? Quadrinho é arte em toda parte da página, assim. Eu sempre quis que meu livro também fosse desse jeito. O Outro Poeta Crônico tem poesias mais maduras, tem um melhor entendimento do que é poesia crônica, a junção de versos, estrofes, rimas, com a ideia da crônica, do gênero textual que fala do cotidiano, falam das coisas comuns, e eu me percebi mais dentro desse gênero, a poesia crônica. O Outro Poeta Crônico foi lançado em 2019, no final de 2019, e tem me levado para lugares muito interessantes, assim. Então eu já fiz muita live por conta dele. Ele fez 1 ano e foi muito emocionante, assim, saber que ele agradou tantas pessoas. Eu estou muito feliz, assim, as feiras literárias. Tudo que aconteceu por conta dele foi muito bacana. E aí no ano de 2020, lá no meu site, eu lancei meu primeiro e-book, chamado A Despedida do Superfuturo. Também é uma poesia, só que é uma poesia narrativa que conta a história do Superfuturo, um super-herói que veio para a Terra, era amado e idolatrado por todo mundo, mas descobrem que quando ele veio, ele trouxe junto um vírus que está afastando as pessoas e matando outras, então ele passa a ser odiado por todo mundo e tem que conviver com isso. Essas são as minhas obras, assim. Vale a ressalva também, na verdade não é uma ressalva. Dentro do Outro Poeta Crônico tem um conto chamado O Dia do Yuri. Esse conto foi escrito por mim, eu não lembro quando exatamente, mas ele foi adaptado para o audiovisual. Ele ganhou um curta-metragem pela galera da Cláudio Filmes, o Gleidson Alves, grande diretor, e ele está lá no YouTube. Assim, foi muito emocionante. Talvez tenha sido um dos dias da minha vida que eu não consigo sequer dizer o que eu senti, assim, porque eu estava muito feliz, estava muito emocionado com o que aconteceu lá. E esses são os livros que guiam a minha trajetória dentro da literatura. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, no @AndersonChon.
no meu site, no andersonchon.com ou no Facebook, facebook.com/umpoetacrônico. Lorena, obrigado demais por esse espaço, assim, eu sou fã demais do seu trabalho. E vamos de poesia, né? Já que eu falei tanto de poesia, eu vou com Nós Merecemos Muito Mais. Porque se existe uma certeza é que nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos, nós precisamos olhar pra gente e dizer, ó, tá bom, mas eu acho que nós merecemos muito mais. Ela é assim, ó, é mais um dia que começa sem um brilho incandescente que indica o final, feliz ou afinal. Nós merecemos muito mais, mas que as migalhas para trás que os jovens irmãozinhos deixaram no caminho. A vida curta nos pergunta se vai cantar ou se não vai, se vai ficar, se vai sair, se é legal ou se é demais. Se vai vender do tal garoto, sorridente ao presidente, negociando para cima por R$1 ou R$2. Nós merecemos muito mais. A intenção até é boa, mas a ação é duvidosa. Mandar uma carta atualmente, seja ela em verso ou prosa, nos faz bobos bem panacas ou dois chatos de galocha. O mundo é todo virtual, desde o bom dia até o tchau. Nós merecemos muito mais. Se é o Césio de Goiânia ou Chernobyl lá da Ucrânia, nós não somos mais os mesmos, é o que diz meu avô, tentando achar uma saída para esse cheiro na avenida que faz lembrar do que tem dentro e se assemelha com a vida. Só reclame do amanhã se hoje for perfeito. É que nem meu vizinho, um canhoto meio direito. E esse sim nem sabe mais o que é guerra, o que é paz e grita pro mundo ouvir até um tímpano explodir. Nós merecemos muito mais. E aí chegou o dia que os jovens vão para as ruas com seus iPhones, iMacs, iPads e pedem. Por uma causa social, mas não saem do mundo virtual, pois não faz mal. Falar ilimitado é olhar no olho, tocar na mão, beijar na boca, mas eles esqueceram. Esqueceram da revolução, esqueceram do bem da evolução. Ou não. Valeu. Anderson, muito obrigada por ter participado aqui do Dia Já 8. Quem acompanha a gente nas outras redes sociais já deve conhecer Anderson, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa junto. E agora vocês tiveram também a oportunidade de conhecer mais ainda sobre a história desse escritor incrível e grande amigo da gente, e também onde pode encontrar os livros dele. Vou deixar todos os links na descrição, reforço para que você acompanhe o Anderson nas redes sociais, acompanhe o blog dele, tem como você se inscrever para receber as notificações das novas postagens por e-mail. Se você não se inscreveu ainda no canal, não esquece de se inscrever, curtir, copia aí o link e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam Anderson Chon e Passos Entre Linhas. Até Dia Já 8.